apresentador da revista Estar Bem. Seja muito bem-vindo ao Estar Bem Saúde. Eu sou Lisete Capeleto, estamos aqui nos estúdios da Pampa Produtora Digital. E o tema de hoje, a nossa pauta de hoje, será o equilíbrio do nosso corpo por intermédio dos rins, o papel dos rins no nosso corpo. E o meu convidado, para lá de especial, é o Dr. Alessandro Wenger. Seja muito bem-vindo, doutor, à revista Estar Bem. Obrigado. O doutor já foi nosso entrevistado quando nós tínhamos só podcast. Agora eu falei, não, agora tem que ser ao vivo e a cores. Ele teve férias recentemente, está corado, todo bonito. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Muito obrigado pelo convite, é um prazer. Prazer é todo nosso. Olha, é um prazer também receber a sua audiência no nosso canal do YouTube, onde você se inscreve, ative o sininho e compartilhe o nosso conteúdo com seus amigos e familiares. A você que está nos nossos agregadores de podcast também, muito obrigada pela sua audiência. Olha, o doutor Alessandro Wenger vai começar a nossa entrevista, doutor, contando pra gente um pouquinho da sua trajetória, porque dentre tantas especialidades na medicina, por que a urologia encantou seus olhos? Muito bem. Na verdade, assim, quando eu estava na faculdade, eu gostava das áreas cirúrgicas, mas eu gostava também um pouco da clínica. Uhum. E muitas especialidades cirúrgicas, elas são exclusivamente cirúrgicas, e a urologia reúne isso. A clínica urológica, que é atendimento urológico do paciente não necessariamente cirúrgico, e também atividade cirúrgica. E isso foi o que foi me fazendo gostar da urologia, de todas as especialidades que existem. E também eu gostei, aproveitei, experimentei. Um grande guia que eu tive foi o Dr. Manuel Ramos, que foi meu professor, Uhum. que me deu muita oportunidade. Eu comecei a ver a urologia com ele. Não Com outros olhos, literalmente, né? Ele fez se apaixonar mas foi uma mesmo. coisa de encantamento. Eu não sabia o que eu queria, mas quando eu vi a urologia, eu disse exatamente isso que eu quero. E daí pra frente eu provei ela várias vezes antes de, vamos dizer, definir, e fui para uma definição muito correta, sem medo de estar errado. Que bacana. Foi muito bom. E atualmente o senhor trabalha em vários locais? Isso, atualmente eu trabalho no consultório, trabalho na Casa de Saúde, Santa Casa, Hospital Frei Galvão e Hospital Guilherme Álvaro, que é um hospital do estado, né? Referência aqui na Baixada. Trabalho nesses hospitais E não para, né? Porque já chegou de viagem e já estava numa cirurgia. Eu falei, mas o senhor chegou agora? Não, mas já fui, já emendei na cirurgia. Que maravilha, né, doutor? Exatamente. É realmente uma trajetória brilhante. Trabalho nos hospitais, dou aula na faculdade, dou aula na Unimes e na Olha, UNAERP. tá vendo? Ainda é professor também. Ainda tem um tempo para isso. Ainda tem tempo para isso. Doutor, qual é a função dos rins no nosso organismo? Essencialmente, os rins, como a gente já mais ou menos conhece, filtra tudo o que passa pelo nosso sangue. Uhum. Então, desde do que resto metabólico, do que ingerimos como medicamento, algumas coisas mais, outras coisas vão ser mais assim, filtradas, bem filtradas, muitas coisas ficam a encargo do fígado, mas muitos medicamentos vão para o rim. É por isso que alguns afetam a função renal. E a função é remover os resíduos, né? O que é o resto metabólico, o que precisa ser eliminado. Essa é a função geral do rim. Essa é a principal função. Ele tem outras funções que ajudam na produção de sangue, mas essas são funções mais indiretas. Mas a principal e mais importante é essa. E qual a idade, a partir de qual idade, no caso, a mãe, os cuidadores devem começar a levar a criança para observar a função renal, fazer exames específicos? Acho que a urologia ela tem várias idades, até porque a urologia ela atende da criança pequenininha até a última data da vida, né? Ela atende homem, atende mulher, isso é uma outra coisa interessante. Muita gente fala, urologia é especialidade de homem. Exatamente, né? Tinha esse estigma, essa ideia, né? É que, na verdade, a divisão aí, até fugindo um pouco mais, falando assim, coisa que é importante. Às vezes eu tenho um paciente que vai no consultório, mulher, ela fala, nossa, eu fiquei muito envergonhada, porque eu imaginei que aqui só teria homem. Né? A urologia, ela, na verdade, trata do aparelho urológico, né, das vias urinárias, rins, bexiga, que é unissex, ou seja, o homem e a mulher vão ter, e aí nesse campo o urologista vai atender os dois, né, e trata do aparelho genital masculino. E aí, obviamente, só quem tem genital masculino. Diferente da ginecologia, que é uma especialidade que não trata das vias urinárias, não compete a ela, mas trata do aparelho genital feminino, né?
Então, é essa que é a confusão. O pessoal confunde, urologia é igual a coisa ginecologia. de homem, não é? Não é a ginecologia do homem necessariamente, né? Num termo maior, assim. Então, se misturam duas coisas importantes. Então, como a gente estava falando da idade, a criança ela tem doenças que podem requerer tratamento, desde malformações congênitas até as clássicas no menino, como a fimose. São temas, o testículo que não desce, são temas, infecções urinárias em crianças não são comuns, mas quando existem, geralmente tem alguma coisa por trás, então é um papel. Então, nesse caso, vai por indicação do pediatra, ou vai por sintomas, ou para investigações. A mulher, ela não tem uma data definida para ir no urologista, até porque ela acaba tendo um segmento maior com o ginecologista, que aí sim vai ter uma data definida. E ela vai mediante necessidades, né? Ou seja, sintomas, e muitas vezes o ginecologista que encaminha para a gente, ele faz um rastreio, faz um ultrassom, encontra um cálculo e acaba encaminhando, no caso da mulher. Já no homem, já existe uma faixa etária específica, que é a partir dos 45 para quem tem antecedente familiar de câncer de próstata, algum outro fator de risco, e a partir dos 50 obrigatoriamente para todos. Mas as faixas intermediárias podem ser requisitadas mediante qualquer queixa, né? Então, há pacientes que vêm mais novos, né? Existe também hoje vamos dizer assim, uma tendência de trabalhar o urologista como médico do homem, né? Então, alguns pacientes também nos procuram nesse sentido, também a gente vai fornecer atendimento. Porque assim, a mulher tem uma médica, um médico, né? Eu também quero. Uma especialidade. O homem eu também quero ter meu médico. E às vezes, sim, às vezes a gente acaba fazendo esse papel também, né? Mas por isso que é uma especialidade que tem essa mistura de assuntos, né? O mais importante é se cuidar, né? Exatamente. Ter essa consciência da prevenção, né? Sim. E, doutor, olha uma pergunta que é muito recorrente, uma dúvida, aliás, da população de modo geral. Nós sabemos que a ingestão de água para o organismo é super importante para todos os órgãos, mas especificamente para os rins é fundamental. Qual é a quantidade de ingestão de água necessária para o nosso organismo? E outra coisa, para quem já teve cálculo renal, tem que tomar mais água do que para quem nunca teve? Como é que funciona isso? Muito bem. A ingestão de água, ela existe cálculo, mas a gente não faz cálculo. Nem a gente que sabe fazer o cálculo vai ficar fazendo cálculo todo dia. Existe uma... Por quê? Por que existe cálculo? Porque o tamanho do indivíduo, ou seja, o peso, a massa corporal em geral, vai requerer mais ou menos. Mas... se fala em torno, quando a gente faz um cálculo, vai para uma média de 80 quilos, a gente vai falar próximo de 1,5 litro a 2 litros. Mas uma regra prática, que é mais fácil do que porque a gente não vai ficar fazendo o dia inteiro o cálculo. Você faz cálculo 1, 2 dias e não faz mais, acabou. Está encerrado o cálculo. É você manter a urina sempre clara. Então, o primeiro alerta, a urina está escura, é porque está faltando água. A urina está clara, é porque você chegou no número bom. Então... E que vai ser mais ou menos próximo disso. É uma regra mais, vamos dizer, rápida, né? Uma regra que toda hora vai te lembrar. Você vai fazer uma avaliação a cada micção. Entendi. Tanto para quem já teve pedra nos rins, então isso o termômetro vai atenção. ser redobrada atenção, né, doutor? Se você manter a urina clara, você vai estar diluindo os solutos, né? Os solutos, que são as substâncias que estão, e vai diminuir a agregação delas. Então, é claro que e é isso, mas muitos desses indivíduos que têm litíase e cálculo, eles vão ter urina mais escura mesmo, né? Entendi. Mas aí, secundário a falta de ingestão de líquido. Ingestão de líquido. Exatamente. Perfeito. Então, é uma regra bem prática. Entendi. E, doutor, numa primeira consulta, em alguma consulta que o paciente vá até o seu consultório, quando o senhor, por intermédio de exames, o senhor percebe que o funcionamento de um dos rins, o senhor percebe alguma coisa diferente, como costuma ser o procedimento? Bom, aí a gente precisa sempre levantar a causa, né? Porque você vai ter, assim, uma coisa importante é saber que os rins ou qualquer outro órgão vão piorar ao longo da vida. Então, o rim do paciente idoso não é 100% e não dá para fazer essa mágica. E aí é para qualquer coisa que a gente for avaliar, pele, coração, qualquer órgão não vai ter 100% de funcionalidade. Então, ele vai perder função ao longo da vida. E aí, as causas que fazem você perder a função renal são múltiplas, né? Mas, assim, existem as causas que a gente chama de mais urológicas, que são, por exemplo, os cálculos. Não é só ter o cálculo, ele precisa obstruir, ele precisa ficar parado, as infecções. Então, são causas importantes. E também, se a gente for aí
no setor de diálise, você vai ver que a principal causa das pessoas estarem lá não é cálculo, e sim hipertensão é uma grande causa de perda de função renal, e diabetes. Essas são causas importantes da perda funcional do paciente. Agora, existem pacientes que perdem por causa da próstata. Em geral, essas outras causas são causas que o paciente vai empurrando, né? E ele não vai dando atenção. Às vezes uma próstata grande, o paciente ele tá urinando muito mal. E urinar mal não é não urinar, é urinar a cada 5 minutos, urinar com jato fraco, levantar toda hora para urinar, pode ser um sinal. E aí o que acontece? Esse paciente pode evoluir para perda renal. E às vezes acontece no consultório de a gente alertar, olha, no caso do homem, próstata, o senhor precisa de uma cirurgia, eu já não consigo mais te tratar com remédio. Enrola, passa para frente, e aí você lesa a função renal, e esse retorno, isso também para cálculo algumas vezes, ele não é tão fácil. O rim, ele não vai perder a função totalmente de uma vez, mas quando você lesa, ele não volta a ser a mesma coisa. Então você acelera esse processo de degradação. E isso a gente fica muito preocupado quando a gente vê pacientes jovens que perdem a função renal, ou que lesam a função renal. Eles não ficam em diálise necessariamente, mas a gente sabe, poxa, nessa idade ele já tem uma grau de perda alta, e quando ele tiver 80, que vai somar a perda da idade, aí não vai sobrar a função renal. Então é preciso proteger, né, a função renal, ou seja, você chegar, vai perder o que a vida vai te fazer perder, normal. Agora você não pode destruir ela com outras técnicas, né? Então seja por litíase, por cálculo, seja por infecção. É claro que o diabético é um caso interessante também, porque assim, a diabetes ela não dá quase sintoma na fase inicial. Então o paciente fica longos anos, depois de 10 anos ele perdeu a função renal. Isso não tem conserto. Isso não tem como voltar para trás. Mas se você permanecer, se for diabético, mas permanecer com a glicemia baixa longos anos, a taxa de lesão vai ser muito pequena. Né? Então, dos sinais é a pessoa urinar muitas vezes por dia. Quer dizer, começa a ter alguma característica, alguma coisa que está exagerada. Com esforço, é uma causa. Né? Mas tem causas que não dão sintomas clássicos, né? Como diabetes, por exemplo. Dão sintomas assim, até dão, numa fase mais avançada, num nível mais alto. E o grande problema é ficar longos anos com a glicemia alta. Né? Não é uma glicemia alta que te faz perder a função renal. Esse é o grande problema que nós vemos. Na verdade, são essas coisas crônicas e tem coisas agudas. Então, quando te cai um cálculo no canal, no ureter, o rim vai sofrer com isso. Se for lá tirar, resolver, você não tem uma perda funcional. E segue. O rim é bastante resistente. Geralmente, quando tem uma obstrução, aqui a gente está falando de uma obstrução mesmo do ureter, para perder função, vai mais de 4 semanas para começar alguma perda. Você tem um tempo grande. Ele é guerreirinho, né? Ele super guerreiro. Ele fica segurando lá, querido, vai lá, vai no médico, porque interessante. Você tem uma resistência. Agora, o que perdeu não volta. Em geral, o que perdeu não volta. E tem indivíduos que são teimosos, que a gente vai vendo perder. Assim, é o que eu falo, a gente não amarra ninguém para ir para o centro cirúrgico, né? E precisa chegar lá na beira do abismo para a gente conseguir resgatar. De dor, é bom não chegar nessa questão. Beira do abismo, né? Beira do abismo, né? E o senhor comentou da diálise, doutor. É uma dúvida. Qual é a diferença de hemodiálise e diálise? Diálise é um termo geral. A diálise existem basicamente 2 formas. A hemo, que é feita na veia, na artéria de veia, numa fístula, na verdade, ou num catéter, que ela serve. As duas vão fazer a mesma coisa. Ela também é chamada de terapia substitutiva renal. Ela vai substituir a função do rim. Se o rim não filtra, ela vai filtrar. Ou a máquina vai filtrar. Não com a perfeição que o rim faz. Então, isso tem uma série de consequências. Né? Então, a classe que a gente mais vê no dia a dia é a hemo. A hemo é isso. O paciente vai lá, ele tem uma fístula ou tem um catéter, ele vai ser ligado nessa máquina e a máquina vai filtrar. Geralmente são feitas sessões 3 vezes semanais. Né? Pelo menos na fase crônica, aquele que já não tem mais função. Alguns casos especiais você pode fazer todo dia, paciente internado, em UTI, situações especiais, mas assim, o crônico, renal crônico. Agora, existe uma alternativa que chama de diálise peritoneal. E a gente vê pouco, especialmente porque não é tão simples. O paciente tem um catéter dentro do abdômen e ele injeta um líquido especial dentro do abdômen, fica algum tempo com esse líquido e depois retira. Então, qual que é a vantagem da peritoneal? Uma das vantagens da peritoneais é que ele não fica preso. Porque se você faz diálise aqui, você não pode viajar,
Você não pode nada. No Tem dia que da 3 vezes por semana você tem que obrigatoriamente. Então você está preso na cidade. Uhum. Ou nas imediações. Tá. Né? É que a diálise, além de ela te prender, ela é uma coisa que a diálise do conjunto, exatamente, ela vai deteriorando a função, não é uma coisa tão simples e tão boa, ela tem suas consequências, suas complicações. Uhum. Embora, quando é indicado diálise, é inevitável. Você precisa fazer, não tem muitas... Já é uma alternativa, né? Vamos dizer assim, que o rim até nisso é bastante tolerante, que se o coração falha, algum remédio se tem, mas não deu, não deu. Não tem como substituir. Você tem o transplante, mas assim como o rim, né? Sim. Mas assim, agora o rim ainda se segura com ele falhando, com ele sem funcionar, com uma terapia que é substitutiva renal, que é a diálise. E essa alternativa a pessoa faz, porque tem o que faz em casa, né? Isso é a diálise peritoneal. Tá. Aí o paciente faz... Ele mesmo faz, o médico orienta? Quando ele consegue, sim. Tá. Quando ele consegue. Tem casos, a gente não vê tanto uso. Porque também tem que ter uma certa habilidade, tem restrições, tem complicações. Geralmente o paciente não pode ter cirurgias prévias, abdominais. Então é para um outro caso. Dá essa liberdade. Sim. Mas tem caso que depois acaba evoluindo para hemo, tem tudo isso. Tá. E o senhor comentou da questão do transplante. Atualmente, como é que funciona? Porque há muitas celeumas em torno de transplante, questão da espera, da compatibilidade. Que ele conseguiu porque ele tinha contato, enfim. Como é que funciona a questão do transplante no Brasil hoje, doutor? Não, o transplante é bastante organizado no Brasil, se você for ver. Não é um número pequeno, a taxa de transplante do Brasil é alta, acho que dá para melhorar. Por exemplo, em Santos não se faz transplante ainda, é uma pena. Teria estrutura para fazer São Paulo, isso. No caso, não é tão complexo assim, né? O paciente, ele faz o transplante, ele vai ficar dependente de usar imunossupressores. Outra coisa que o pessoal não sabe bem, às vezes acha que você ganha um rim e vai durar a vida inteira. Não. Isso que eu ia perguntar. Vai durar um tempo. Quanto tempo? Depende do quanto você tiver de compatibilidade imunológica com aquele rim. Depende do quanto que você cuida. Porque assim, o que melhorou nos últimos anos? Os imunossupressores foram muito mais poderosos, então eles conseguem arrastar 10, 15 anos, 20, já muito tempo pós-transplante. E depois desse tempo, novo transplante, se for o caso, ou diálise. Aí a pessoa já tem que se colocar, tem que fazer pôr o nome, porque é uma lista, então, como coloca, funciona, ela já recebe o rim, mas já põe o nome lá. Não tão precocemente assim, não, ela tem que esperar. Assim, a lista, o que acontece? É uma fila, mas é uma fila que tem um critério mais importante. Tá. Porque assim, não adianta eu pegar o primeiro da fila e colocar um rim muito pouco compatível. Ele vai perder muito rápido, eu vou jogar esse rim no lixo, vamos chamar assim. Ou eu não vou perder imediato, então eu vou perder. Existe um negócio que é a compatibilidade imunológica, que é o que eles falam que é HLA, que é uma dosagem que se faz. Aquele rim que é muito compatível, você, por exemplo, no caso de rim cadáver, né, que a gente fala que é um doador cadáver, um doador falecido, ele faleceu, eles vão ver qual a compatibilidade e vão na lista que já está catalogada para ver quem é altamente compatível com aquele indivíduo. É o número 1000. Vai o número 1000, não vai o número 1. Porque às vezes você põe no número 1, ele vai perder o rim. Fica o 1 e o 1000 sem rim. Então é melhor você chamar o 1000. Chamar o que está mais e colocar o próximo na compatibilidade. Às vezes você dá uma sorte. Eu lembro de um caso na época de residência, tinha um rapaz, ele estava numa fila. Então, existe o doador intervivo. Que é uma coisa que é o familiar, geralmente, é alguém próximo. Porque tem que ter compatibilidade. Isso que eu ia perguntar, não basta ser meu irmão ou meu pai, minha mãe. Você gostar, não. Não basta ter o mesmo sangue. Não. Não ser da família, não. Seu irmão, ok. Vai testar se você tem condição de compatibilidade. Antes de mais nada, você também tem que ver se você tem condição, se o seu rim tá bom. Né? Sim. Fora isso, tá bom, você quer doar e tá bom, parabéns. Aí você vai doar agora, mas você vai... não é compatível o suficiente. Não adianta. Não adianta tirar o rim, deixar uma pessoa sem rim e deixar enfim, um sem rim e outro rim que vai perder também. Sim. Tem um caso muito interessante que eu vi na época do transplante, que é a questão, que na época da residência, eram 2 irmãos. Um irmão ia doar e ele começou meio que explorar o irmão que receberia o rim.
Eles, olha, eu vou doar meu rim, você tem que fazer isso. Ai, não acredito. Não acredito. Eu lembro muito bem desse caso e mostra que Deus é providencial. Por que eu vou te falar isso? O irmão desistiu. Tal foi a... você vai ficar me cobrando o resto da vida, então eu não quero mais. Detalhes de como que era, mas era uma coisa muito mais séria do que uma cobrança assim leve, tá? Sim. Pelo que eu sei, foi uma cobrança muito mais pesada. Quase um assédio, vamos dizer assim, por essa doação. E aí ele chegou a um ponto e falou, então tá bom, então não precisa. Aí eu lembro de ter visto essa situação e falei, coitado, isso aqui vai esperar agora na fila, entrou pra fila de doador. Né? Sim, é pra esperar o rim. Providencial que em pouco tempo apareceu o rim compatível e ele foi puxado da fila. Olha isso. Aí chegou pro irmão e falou, tá vendo? Eu estou com o rim, não é o seu. Não sei esse lado da história, mas assim, eu vi isso daí, né? Tem que ter um pouco de sorte de cair justamente uma pessoa... Que seja compatível. E também isso, para falar um pouco, também que as pessoas têm que lembrar disso, porque numa hora tão difícil da morte... Pois é. E quem é o bom doador, geralmente? O bom doador é um paciente jovem. Porque ele tem um rim bom. Não adianta você querer doar o rim de um paciente de 80 anos. Geralmente esse rim não serve. Ele tem uma perda funcional tão grande que não adianta você tirar. Então, bom paciente é o paciente que teve um AVC, que teve um traumatismo craneoencefálico. Se ele tem uma lesão abdominal, muitas vezes não dá para fazer essa cirurgia. Já perde o rim. Ou lesa o rim no intraoperatório ou na cirurgia. Você tem que conservar. Então, é uma situação bem triste, porque a família tá ali com uma situação muito embaraçosa, às vezes filho. Um acidente, geralmente um acidente. Uma morte... os melhores doadores são jovens. Então, jovem, por câncer, geralmente não se doa. Então, é um paciente de traumatismo craneoencefálico de AVC. E esses pacientes... o impacto é muito maior. Sim. Né? Um paciente que você, muito idoso, que já esperava um desfecho, que estava muito doente. É um paciente totalmente rígido, que entra numa situação... Já tem aquele baque do que aconteceu, ainda vai pensar em doar. Trabalhar. Mas isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Tem que pensar, é verdade. Tem que pensar. Já avisar a família. Tem que ter culturalmente isso. Porque a gente vai ajudar, geralmente não dois. Porque cada um ajuda dois. São dois pacientes. Porque eu não vou doar os meus 2 rins para a mesma pessoa. Não, só se recebe um rim. Então, também seria demais. Cada paciente vai beneficiar 2, no caso de rim. É verdade. Porque, Não, mas se a pessoa está com os 2 rins prejudicados, ela vai receber um sempre? Basta um. No caso de coração, não. Coração só tem um. Claro, entendi. Mas assim, córnea, são 2 córneas. Então, você consegue com um paciente... beneficiar 2 vidas. Mais, né? Se for córnea, rim, se paciente jovem, coração bom, você vai ampliar isso para 5, 6 pessoas vão se beneficiar de um indivíduo que já faleceu, que não tem o que fazer. Ele não vai sobreviver, né? A morte cefálica é uma coisa polêmica, mas a gente vê que ela existe. Ou seja, o paciente está funcionando, mas já morreu encefalicamente. Mas os órgãos continuam. Esse é o paciente doador. Interessante. Então essa história que eu até brinquei que a pessoa tem tal conhecimento, não existe isso. Não. Isso é surge essa polêmica, né? Assim, a gente não pode afirmar as coisas, mas geralmente eu vou te falar que sequência é muito bem organizado. O transplante no Brasil não é bagunçado, ele é muito bem organizado por centrais, por jornal, porque também você não tem como captar um negócio lá no Pará para trazer para cá, entendeu? Não, geralmente quando alguma celebridade recebe um rim ou então um coração, surgiu recentemente uma polêmica. Não é? A pessoa, também tem dinheiro, então não é assim, né, doutor? Pelo que se sabe, enfim, não. Existe muito bem organizado. E é que às vezes dá sorte também, né? Sim. Claro que a gente sempre fica, poxa, né? Tem aquela duvidazinha, né? Poxa, mas assim... Mas existe um rigor, não creio nisso, né? O senhor trabalha na área... Eu creio que, pelo menos assim, as eu conheço são extremamente organizadas, sérias. Umas coisas boas que nós temos na política pública, né, que funciona muito bem. O transplante funciona muito bem. O nosso índice de doação, de realização de transplante é muito bom. O Hospital São Paulo, o Hospital do Rim, que é o subsidiário do Hospital São Paulo faz, é um dos maiores do mundo de transplante. Que maravilha. Então não é uma coisa desprezível, não. O país tem... Claro, falta. Precisa mais? Precisa, mas precisa doar mais. Sim. Enfim, tem suas limitações. Mas nós não estamos... no zero. Sim, que bom, doutor. Muito bom saber disso, né? E, doutor, ficaremos aqui, eu sempre falo que não falta assunto, né? Os meus convidados são tem tanto conteúdo que só que a gente está chegando para o finalzinho da entrevista. Seguindo a linha editorial da revista Estar Bem, o que é estar bem para Alessandro Wenger?
Estar bem, acho que é você não só estar bem fisicamente, estar bem psiquicamente, né? E é até, como você me falou, estou voltando de férias, eu falo assim, eu vejo alguns colegas, algumas pessoas que não tiram férias. Eu considero isso gravíssimo. Isso é não estar bem. E as férias, você precisa desligar do seu trabalho. Pelo menos, como você falou, uns 15 dias se precisa, desligar né, do seu trabalho. Isso é férias. Se você vai viajar para muito longe, aqui perto, não vai sair, o ideal de você sair é que você se desliga daquilo que você vive, né? Então a sua casa é boa, mas ela te lembra o dia a dia. Sim. Então ela te cansa mais, né? Mas às vezes você tem a oportunidade de estar na tua cidade de férias também. É importante isso. Eu acho que é importante estar bem é estar bem fisicamente, é estar bem com saúde, que a gente trabalha para isso, mas nem sempre tudo está no nosso alcance, né? A gente não escolhe a doença ou não ter. Todo mundo escolheria não ter doença, né? Sim. Mas é você não deixar, porque hoje tudo é muito rápido, então se você trabalha muito, os meios de comunicação são ótimos, mas eles fazem você trabalhar 24 horas. 24 horas. E o corpo vai estar bem se a cabeça também tem que estar bem, né? É verdade. E Alessandro Wenger por Alessandro Wenger. Como é que o senhor se autodefiniria? A pergunta é difícil, Lisa. Eu acho que eu me definiria que assim, eu sou um cara que faz o que gosta, trabalha porque gosta. Claro, todo mundo precisa trabalhar, né? Mas e aproveita as coisas. Acho que você tem que estar bem, né? Tá bem assim, fazendo as coisas que você gosta. Senão você entra em parafuso, né? Então acho que essa é a ideia. Eu faço o que eu gosto. Algumas coisas a gente tem que fazer sem gostar, mas procurar fazer o que você gosta para você ser feliz. Ai, que bom, doutor. Olha, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço. O senhor está sempre terá as portas, janelas abertas para quando o senhor quiser voltar. Muito obrigado. Tá bom? E parabéns pela sua trajetória, pela sua competência, viu? Obrigado. Obrigada eu. E muito obrigada a você que esteve conosco até agora no nosso canal do YouTube, onde você já se inscreveu, né? E já compartilhou com seus amigos e familiares o nosso conteúdo, né? E muito obrigada também a você que está em podcast. São mais de 10 agregadores levando o conteúdo da Estar Bem até você. Muito obrigada pela sua audiência. A Regra Estar Bem também, assim como o Dr. Alessandro, está em vários lugares, viu? Estamos no Instagram, Facebook e TikTok. E temos também o nosso site, estarbem.com.br, com informações complementares. Esse foi Estar Bem Saúde, agradecendo muito aos estudos da PAM Produtora Digital, ao nosso diretor de imagem, Luiz Henrique Andrade, a Selma Cecília Bobon pela edição. Eu sou Lisete Capeleto, nós ficamos por aqui, mas eu volto, né? Um grande beijo, fica com Deus e até o nosso próximo episódio.